Segundo o presidente, o benefício deve voltar em março e ter 3 ou 4 parcelas. A partir de março, 3, 4 meses. É o que está sendo acertado no Executivo e com o Parlamento também. Porque temos que ter responsabilidade fiscal. Agora, não basta apenas conceder mais um período de auxílio emergencial. O comércio tem que voltar a funcionar. Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Temos que enfrentar os problemas. Jair Bolsonaro parece ter alergia ao mundo real. Aliás, eu pergunto, em que mundo vive Jair Bolsonaro? Qual é o seu mundo? Não é o nosso. O mundo daqueles que combatem o vírus e tentam preservar a vida. O que eu quero da Petrobras, exijo é transparência e previsibilidade, nada mais além disso. E outra coisa, dia 20 de março encerra o prazo aí da vigência do atual presidente. É direito meu reconduzi-lo ou não, ele não será reconduzido. Qual o problema? A saúde pública entrando em colapso por conta do aumento repentino de casos e internações pela Covid-19. Enquanto isso, a economia também sofre as consequências. O Produto Interno Bruto do Brasil caiu 4,1% no ano passado e o país saiu da lista das 10 maiores economias do mundo. Quais são as previsões para os próximos meses? O que esperar das novas restrições da fase vermelha no estado de São Paulo? Como se preparar financeiramente? O tema do dia é economia. Eu converso hoje com a consultora financeira Helena Abel. Oi, Helena, muito obrigado pela sua participação e por aceitar esse convite. Olá, tudo bem? Obrigada eu pelo convite, sempre à disposição, e é muito bom a gente falar desse cenário do qual nós estamos vivendo hoje, né? Que lá no final do ano, foi até contigo mesmo, eu falei a respeito que nós teríamos uns 6 primeiros meses muito complicados. No entanto, não imaginávamos, né, que nós já iniciaríamos o ano desse formato, dessa forma com que a economia agora vai dar mais um bom chacoalho mesmo, e se não com cuidados adequados, a tendência é até o meio do ano aí e decaindo um pouco cada vez mais. Exatamente, você abordou essa questão do ano passado, já existiam muitas previsões, né? Infelizmente o tombo poderia ser pior, mas nós tivemos aí uma política econômica, no começo um pouco assim, vamos dizer, na minha visão, um pouco conturbada do auxílio emergencial, porque primeiro foi estipulado um valor, depois acabou ficando nos R$600 grande parte do tempo, agora mais no fim que deu uma diminuída até o seu fim. Mas Helena, como que você analisa? Nós tivemos aí um tombo do PIB de 4,1%, mesmo com o auxílio emergencial. Por enquanto, nós ainda não temos uma nova rodada. Claro, está em discussão, ao que tudo indica, o auxílio vai retornar, mas com um valor menor do que foi praticado no ano passado. Como que você enxerga 2021 com esse avanço repentino da pandemia? Nós voltamos para a fase vermelha aqui no estado de São Paulo e ainda não temos nenhum tipo de auxílio para aquelas pessoas que mais precisam. Como que você analisa essa situação? O momento é delicado. Como você mesmo disse, o auxílio emergencial foi algo que no ano passado e até o começo do ano, ainda quando recebia, as pessoas ainda conseguiam fazer com que esse dinheiro girasse e, consequentemente, aumenta, né? Então, com o giro do dinheiro, a economia gira, tudo vai girando numa crescente. Quando encerrou a questão do emergencial, o negócio retrocedeu, né? Haja visto que, como agora com essa fase vermelha, a situação tende a cair um pouquinho mais, porque o desemprego, essa instabilidade que ainda está, e ainda a questão deles eles discutindo desse novo formato de auxílio emergencial, para algumas pessoas, já vão fazer um pente fino, quer dizer, nem todo mundo que recebeu o ano passado, esse ano vai ter, né? Eles já vão começar a diminuir, inclusive, isso, e isso causa o quê? Impacto na economia de modo geral, né? Porque, na verdade, o que acontece? Cada um necessita do outro, né? Eu preciso do comércio, o comércio precisa de mim, e a gente vai um precisando do outro. Quando acontece isso,
da diminuição do valor monetário na mão das pessoas, o comércio sofre, ele acaba com esse sofrimento, o que ele faz? Há demissões, havendo demissões, as pessoas ficam aí sem poder receber, porque quem tiver, inclusive, recebendo seguro-desemprego não entra na questão, não vai receber emergencial, né? Algumas pessoas que até então recebiam, porque, pelo que eu vi, muita gente o ano passado, que não, inclusive, não poderia ter sido recebido, estava recebendo auxílio, né? Agora, que esse pente fino, então, vai ficar diferente o cenário, poucas vão receber, e com isso que todo mundo vai sofrer as consequências desse, né? Então, eu acredito que ainda, esses 6 primeiros meses, até o governo decidir como que vai ser esse formato, até quando, porque até então é só até esses 3 primeiros meses, né, o auxílio, mas e os demais até meados do meio do ano, como que vai ficar? Então, inclusive, eles também não sabem, né, porque se você olhar as falas do ministro da Fazenda, ele também ainda, né, porque não depende só dele, e aí tem as outras questões, porque tem outras coisas que eles precisam pagar, e como que faz para auxiliar uma população que, infelizmente, está sofrendo as consequências dessa pandemia, né? E quem tem menos vai ter menos ainda. Infelizmente, essa é uma realidade muito grande no nosso país, haja visto que a má distribuição de renda aqui é muito grande. Helena, então você prevê que 2021 a gente tenha um tombo ainda maior que 2020? Se não fizer nada para que isso reverta, eu acredito que sim. Porque não tem como você manter, isso falando politicamente, né, esses auxílios emergenciais mais um ano, sem onerar outras coisas, né? Você vai vendo que, embora, aí a gente já entra um pouco na questão do pessoal, a gente acredita que algumas coisas poderiam ser feitas de modo diferente na questão da renda, né? Mas as leis ainda no Brasil são meio complicadas, né? Muita coisa deveria ser mudado, e haja visto que, quando um planejamento que ninguém imaginava que fosse passar por essa situação, não houve, inclusive, esse planejamento maior da parte do país, no modo geral, né? Porque ninguém estava preparado para isso, inclusive o próprio governo, né? E aí fica fazendo o que hoje? Vai fazendo, criando situações para tentar melhorar, para que não fique pior do que já está. A gente tem uma discussão, né? Foi muito polêmica agora no fim do ano e começo do ano, porque o governo federal não queria renovar o auxílio emergencial pensando no teto de gastos. Como que você acredita? E eu acho que isso foi o grande impeditivo do governo, talvez, de agir mais rapidamente, né? Mas depois de muita pressão política, até mesmo do Congresso, ficou acertada essa nova rodada, né? Mas como que você enxerga, a partir desse momento, diante do que estamos vivendo e com a confirmação dessa nova rodada do auxílio emergencial, como é que fica a saúde financeira do governo? Algumas coisas eles vão ter que fazer para que esse valor vá para a mão, né, da população. E aí são ajustes que vão ter que fazer. Quando eu falo de ajuste, quando eu falo, inclusive, lembra, eu falo bastante disso, olha, você tem que fazer o seu ajuste na sua casa, com isso, você vai ter... No governo é a mesma coisa. Ele tem que fazer esse ajuste. E aonde que ele vai poder ajustar? Aonde que ele vai poder olhar aonde tem gastos desnecessários? E aí entra essa questão que eles vão fazer esse pente fino, inclusive, para que as pessoas não tenham, nem todo mundo que recebeu vai receber o auxílio dessa vez, então já é um ajuste que eles estão fazendo, né? Vai diminuir consideravelmente o número de pessoas assistidas, então esses ajustes eles vão ter que fazer. E é ter que olhar onde que tem gasto, onde que não tem, o que que a gente pode fazer, o que que vai ter que colocar de diferente. Não é diferente de você fazer a economia da sua casa, só é numa proporção maior, mas a metodologia é a mesma, né? E se eles não entrando num consenso, politicamente falando, que infelizmente algumas coisas não cabem a nós, né? Porque depende muito deles lá, o próprio ministro fica com mãos atadas, porque ele pode até querer fazer algo que ajude, mas se ele não tiver aval do Congresso, ele não faz. Se o presidente não sancionar as leis, também não vai fazer, e aí a gente vai dependendo desses ajustes.
inclusive no meio político, deles sentarem e ver, assim, agora é deixar as diferenças e ver o que a gente pode fazer para consertar o país, né? Muitas pessoas reclamam, e você como consultora financeira até pode explicar melhor, até com dicas para as pessoas, é que além de toda essa situação difícil que nós temos, de perda de renda da população diante dessa pandemia, o desemprego, nós percebemos uma subida muito grande dos preços de alguns segmentos, né, da economia, principalmente os combustíveis, né, que nós tivemos nos últimos dias aí, desde janeiro já, se não me falha a memória, 4 ou 5 aumentos da gasolina, né, até mesmo por conta do preço internacional do petróleo, mas isso acaba atingindo em cheio quem mais precisa, né, quem menos tem esses recursos. Nós também temos aí um aumento do preço do botijão de gás, de produtos também alimentícios, como o arroz, que já vem desde o ano passado, enfim. A população, claro, o senso comum acaba agregando tudo isso a um só fator que, né, na cabeça das pessoas, imagino, seja um grande culpado. Que o governo federal talvez não esteja agindo da maneira como deveria. A gente teve aí, né, o presidente Jair Bolsonaro, ele trocou ali o comando da Petrobras para tentar reverter essa situação, mas o que a gente viu foi ali um susto muito grande no mercado, né, com as ações da Petrobras despencando. Como que você analisa essa situação da subida dos preços? Que impacto que isso pode trazer na economia a curto e longo prazo? E como é que fica o bolso do consumidor perante tudo isso? Então, né, para você ver, então ele já começou a fazer ajustes, já mexeu na Petrobras e, de fato, o aumento do combustível mexeu muito com várias coisas, inclusive o preço do transporte, né, que acaba também onerando muito. Quem precisa do transporte ou usa o veículo para trabalhar, teve esse impacto muito grande. No entanto, o que eu vejo? Hoje, a população tem que começar a olhar também para dentro de casa, porque não adianta a gente ficar olhando, tá, o cenário lá nacional nos impacta, né, diretamente, vem vindo numa sequência, passa por um até chegar na gente. No entanto, a gente também tem que tomar decisões que nos ajudem a sair como que eu posso dizer, melhor dessa situação, de enfrentar melhor a situação, né? Cada um cuidando do seu lugar, né? Então, o governo vai lá, faz o dele, mas a gente também tem que fazer o nosso, para que isso também não onere muito. De que forma isso? Por exemplo, da questão do transporte. Eu uso o veículo para trabalhar. Use a questão hoje de carona solidária, pode ser uma coisa que ajuda bastante, ou vai sair para fazer várias coisas na rua e vai usar o veículo, faz um trajeto do qual você faça tudo e depois já retorne para casa, sem estar, assim, por exemplo, se deslocando para um lado mais longe primeiro, depois voltando para o mais perto, fazer configurar isso, sabe? Pegar o Google mesmo e olhar e falar assim, olha, eu vou tal lugar, vamos fazer esse trajeto. Por quê? Para otimizar tempo, inclusive, e gastar menos combustível, né? Eu vou sair, então não vou ficar fazendo 10 viagens, eu consigo fazer isso, eu vou demorar mais, mas de repente eu resolvo isso tudo de uma vez. Tá, no supermercado, o que a gente pode fazer? Tem alguns produtos que a gente pode trocar, porque nós, seres humanos, a gente tem uma coisa muito, muito interessante. A gente gosta muito, por exemplo, de marcas, porque é boa, e, infelizmente, hoje, a gente não pode se atentar muito a essa questão de marcas de produtos. A gente tem que ver se aquele produto, um produto similar, com um preço mais acessível, para quê? Para que você tenha menos gastos, e você pode comprar mais, porém fazer esses ajustes. Eu posso trocar, tem produto que dá para trocar, né? Eu mesma fiz isso, inclusive ontem, né? Você vai no supermercado, você tem N possibilidades. Infelizmente, a gente está numa situação que a gente vai ter que fazer alguns sacrifícios, né? As duas coisas que têm onerado muito a questão do orçamento, que o supermercado e o combustível, né? As outras coisas até que não, porque tem coisas que as pessoas podem até deixar, mas deixar de comer ninguém vai deixar, né? E de sair também, ou mesmo se de repente eu não tenho veículo, eu uso um veículo ou transporte coletivo, que acabou também tendo acaba tendo uma alta por conta disso,
Ou o quê? O que hoje está muito em voga, que as pessoas têm usado bastante e ajuda, que são os transportes por aplicativos. Eles têm um preço melhor, né? Por exemplo, se você vai usar um desses veículos, você pode sair várias pessoas, eles podem carregar hoje, por conta da pandemia, acho que 4 pessoas, não, 3 pessoas, né? Mais o motorista. Você divide o valor da corrida, né? Então, acaba ficando melhor. Então, coisas que a pessoa pode fazer. Isso já são coisas que o governo está fazendo, né? Olhar lá o que eu vou poder fazer para que melhore, para que para que a situação não piore mais do que já está. Eu vou até pegar esse gancho, porque a gente tem o ministro Paulo Guedes, até nos últimos dias, ele está um pouco mais, assim, vamos dizer assim, discreto, a gente não ouve muito ele. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro parece que tomou a frente, claro, como chefe do executivo, mas assim, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tem um grande poder também, principalmente dentro do governo, nesse âmbito em que nós estamos vivendo atualmente. Você acredita que houve uma demora de reação do governo, de entender a situação, porque nós temos a pandemia aí já há mais de um ano, pouco mais de um ano, no Brasil. E mesmo assim parece que a gente repete os mesmos erros do começo. Qual que é a sua visão sobre isso? Assim como nós, aqui, simples mortais, achávamos que isso aí ia passar rápido, eles também acharam isso. Eles também não tinham essa visão de que lá na frente a coisa ia durar um ano, né? Então, e eles acabaram fazendo o quê? Não se preparando, e quando não se prepara, você não produz o quê? Ações diferenciadas para resolver aquilo que você já passou. E acaba caindo no que você falou, de fazer os mesmos erros. Para você ver, né? Lá no começo, enquanto países lá fora já estavam vendo essa questão do emergencial, essa questão de vacinas, questões de como ajudar a população de modo geral para que o impacto fosse menor, aqui ficou patinando ainda. Não, isso aí vai passar rápido, tá? E a gente vai... O que aconteceu? Houve atraso na questão do auxílio emergencial, houve atraso na questão das vacinas, tanto que, se a gente for olhar aí, nós estamos muito atrás de outros países, que o pessoal praticamente o país todo já foi vacinado, e a gente está aí ainda com os primeiros, né, ainda sendo vacinados. E eles não fizeram justamente por isso, porque, a gente não prepara ações para depois. A questão de um planejamento, e aí a gente entra nessa questão que você falou, de fato, também vi que o ministro está meio quietinho dessa vez, ele tem ficado mais, né, está se resguardando um pouco. A responsabilidade é muito grande sobre os ombros dele. Da mesma forma, se a gente for fazer um comparativo com a nossa casa, fica muito grande em cima dos ombros de quem é o gestor da família, seja homem ou mulher, aquele que, né, que tem o poder de decisão nessa questão do dinheiro, né? Tá, o presidente pode até falar para ele, nós vamos distribuir aí, e aí ele tem que parar e falar, não é assim, não dá para eu pegar e fazer a coisa dessa forma. E aí, o que acontece? Eles não fizeram uma ação pós, eles ficaram só nesse, assim, tudo no emergencial, resolve hoje. Tipo que apagar incêndio, apaga hoje, amanhã aparecer outra, a gente vai lá e apaga. Não, eles não fizeram assim, vamos fazer um preventivo, a gente está apagando aqui, mas já vamos fazer um paralelo. O que a gente pode fazer se a situação não melhorar? Isso acontece com a gente dentro da nossa casa, mas acontece também lá no governo, no alto escalão. E se a gente for olhar, aí começa lá do federal, aí passa pelo estado, e aí já vira essa confusão toda, e vem para o município, aí cada um quer fazer aquilo que ele acha que é melhor, né? E acaba acontecendo que quem paga o pato, literalmente, é a população de modo geral, isso em qualquer âmbito. A gente, você também que é uma analista e eu como jornalista, a gente percebe que é um desespero muito grande das pessoas, porque nós estamos agora nessa fase mais restritiva do Plano São Paulo, onde somente os serviços essenciais podem funcionar. Agora a gente vai para o âmbito estadual, né, falando. A gente já tem um empresariado muito cansado por conta, claro, dessas recorrentes... esses recorrentes fechamentos da economia, né? Às vezes abre, depois fecha, mas Araçatuba, a região de Araçatuba principalmente, ficou muito tempo, vamos dizer aí, nessa fase mais branda que foi a amarela, diferentemente até de Rio Preto, que nossa vizinha aqui, que não tinha um quadro melhor na saúde
como nós tivemos aqui, mas agora infelizmente é meio que geral, né, essa ocupação quase que atingindo e já atingiu 80% nas UTIs, e isso que é a grande preocupação. Só que a gente já tem um empresariado muito cansado, principalmente aqueles que contratam, né, tem muitos empregados que já adotaram aquele programa da redução da jornada de salário e tudo mais. E agora, né, qual que é a principal dica que você poderia dar, não só para esses empresários, né, que estão diante dessa situação, às vezes não podem nem demitir porque ainda está naquela questão de estabilidade daquele empregado, mas não tem como, está sufocado, né? Qual que é a dica que você dá para esse empresário e ao mesmo tempo para esse empregado que corre sério risco de perder o seu emprego? Principalmente aqui em Araçatuba, eu soube de pessoas que demitiu muito, né? E como você mesmo disse, o desespero tomou conta, né? O que eu vejo? De fato, está todo mundo cansado, principalmente essa questão de não poder, alguns não poder demitir, e quem demitiu tem a questão que ele tem que fazer todo o acervo trabalhista com esse funcionário que ele demitiu, e aí ele vai onerando cada vez mais o seu orçamento ali, porque ele tem que dispor de um dinheiro que ele, de repente, era para uma outra, ou uma emergência, e aí ele tem que fazer isso. E qual que é a dica? Embora muito difícil você dar uma dica hoje para uma pessoa que está vendo assim, que ele vai ficar aí mais 15 dias com as portas fechadas, né? De repente, quem não tem prédio próprio, por exemplo, paga um aluguel. Se ele não entrar num acordo com o dono do local, né, com o locatário, ele vai ter que continuar pagando. E como que ele paga o aluguel, paga as despesas que ele tem se ele não tem receita? Então, que a dica, assim, acho que só uma, não tem nem o que falar muito para eles, porque está muito complicado, Vitor. É o quê? Negociar. Negociar com o locatário, negociar com o fornecedor, porque aí o fornecedor também, por si só, depende de outros. Aquilo que eu falei no início da nossa conversa, é um dependendo do outro. Então, a palavra hoje seria negociar, tá? Tanto esse empresário, como também o empregado. Porque ele depende do trabalho. Se aí houve uma redução de salário, ele também negociar com os seus credores, e assim vai ser, o que vai nos nortear pelo menos até passar esse período, e que se a gente voltar para outra fase, né, voltarmos para a fase que a gente vai poder fazer com que esse dinheiro gire. Então, negociar hoje é para todo mundo, seja para quem é o empresário, para quem é o empregado, para que todo mundo possa ter um pouco, né, e não sofra mais consequência do que já está acontecendo. Agora, no âmbito familiar, né, dentro de casa, inclusive foi tema de reportagens no ano passado, principalmente no finzinho do ano passado, a pandemia ela tem várias, vamos dizer assim, muitas vertentes e acabam chamando a atenção, né? De um lado, nós tivemos também aquelas pessoas que durante a pandemia não só conseguiram economizar certa quantia, né, assim, igual você disse, reduzindo os gastos, aqueles mais supérfluos, enfim, mas conseguiu até guardar dinheiro, né? Isso é possível diante de uma situação como essa em que estamos vivendo, e como, né, se a pessoa, como que ela pode conseguir até guardar um dinheirinho para uma emergência futura aí? É possível, como eu falei, da mesma forma como o governo está fazendo os ajustes, a gente também, como dono de casa, aí já com o seu orçamento doméstico, a gente também consegue. Aquilo que eu já falei, ir no supermercado fazer algumas trocas, sei lá, e economiza, se você tem um produto que você paga 10 e você consegue economizar 2, você pode guardar esses 2 que você economizou desse produto. Você gastava aí R$500, de repente, no supermercado, com esses ajustes, com essas mudanças, de repente, você consegue economizar R$50. Ah, vou gastar à toa? Não, guarda esses R$50, né? Olhar se não está vendo os desperdícios dentro de casa, na questão da energia, na questão da água, né? Também tentar fazer com tudo isso reduza, então facilita mais, né? E cada vez que, às vezes a pessoa acha assim que ele tem que guardar, Vitor, muito, mas não, se todo mês ele guardar um pouquinho, lá no final do ano ele vai ter um valor considerável, né? E aí você vai vendo como que isso vai mudando
a dinâmica. E outra, a pessoa acaba vendo que como isso facilita na hora de uma emergência como essa. É possível sim, desde que, por exemplo, teve gente que usou o auxílio emergencial para comprar supérfluo. Por que não guardou o dinheiro? Teve gente que fez isso, estava doido, não gastou, foi emergencial para comprar, por exemplo, um telefone celular. Isso é supérfluo se a gente for ver diante de uma situação. Não, mas eu quero ter, né, aquilo que eu falei das marcas. Eu quero ter isso, eu quero ter... Então, é ele parar e ponderar, olha, eu preciso, mas preciso de um celular, vamos supor. Eu tenho um de 2.000, um de 1.000. O de 1.000 eu vou conseguir usar e vai fazer aquilo? Sim. Por que eu vou comprar o de 2? Compra o de 1.000 hoje, deixa passar a situação, melhora, guarda esse dinheiro. Se lá na frente as coisas, aí você vai e troca, mas não. Então, tudo isso são hábitos que as pessoas precisam mudar, de comprar aquilo que de fato precisa e ver quais as necessidades que tem no momento. E fazer esses ajustes sim. E, olha, começar a ter o hábito de guardar um pouquinho por mês. Eu fiz até um desafio no começo do ano, fiz no final do ano, de que a pessoa fizesse, guardasse os seus trocos, guardasse, e fazer o exercício desse, vai fazer agora para o ano inteiro, até o final do ano, quanto que a pessoa conseguiu guardar, né? Algumas pessoas entraram, fez o de 30 troco. dias, né? Guardar o seu troco, né? Sobrou 10 centavos, faz um cofrinho, coloca lá. Tem um outro desafio que é interessante, que você pode fazer das 52 semanas, pode começar quando quiser, e você guardar todo dia um valor. A primeira semana você guarda, por exemplo, R$1, na segunda você aumenta R$2, mas se você não conseguir aumentar, mas pelo menos você tem o hábito de todo dia você guardar R$1 no cofrinho. Lá no final do ano você vai ver o resultado. São coisas que a pessoa, são exercícios e são hábitos que as pessoas podem adquirir. Isso em qualquer tempo. E aí, nessa situação que teve quem conseguiu passar por essa pandemia, seja no ambiente familiar, ou seja com o negócio, a pessoa viu como que isso ajuda bastante. Eu atendi recentemente, a gente falando de empresário, um rapaz que tem uma academia, e aí ele conseguiu guardar. Ele falou para mim que ele está guardando um valor por semana, que ele está conseguindo. Ele falou, Helena, quando eu comecei a organizar e vendo que eu estava gastando à toa, ele falou assim, eu ia abastecer o carro, enquanto estava lá abastecendo, eu desci e ia lá pagar. Aí via lá, eu vou comprar um refrigerante, eu vou comprar não sei o quê. Ele falou assim, e às vezes era bobagem, não era porque estava com sede, era porque estava ali, eu estava com dinheiro para gastar. E ele pegou e começou a fazer diferente. Falou, vou lá para abastecer, só vou abastecer. E ele viu que ele conseguiu guardar, e ele falou assim, eu estou muito feliz que em um mês eu guardei coisa que eu nem imaginava que eu conseguiria. Mas é tudo uma questão do quê? De mudar de hábito e a pessoa ter prioridade naquilo que ela quer. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação e eu deixo até esse espaço aberto a você, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, pode fazer aí, vamos dizer assim, o seu comercial, né? Porque eu acho que é muito importante e você é uma pessoa bastante ativa. A Helena, pessoal, tem nas redes sociais, ela coloca dicas de economia, então é bem bacana. Helena, quem quiser te acompanhar, te seguir, como que ela pode fazer? Pelo Facebook, Helena Bel, e no Instagram também, tá, Helena Bel, não é difícil, Helena Bel, mesmo Helena com H, tá, gente? E a Bel mesmo, a Bel é meu sobrenome, e assim, como o Vitor falou, lá tem dica todo dia, tem para orçamento doméstico, tem para quem tem negócio, tem várias coisas. No Facebook eu trabalho uma vertente, lá no Instagram é uma outra, já mais profissional. É só me procurar, vai achar. Precisar de dica, pergunta. Lá tem os meus contatos, já deixo justamente para isso, que se caso alguém queira, é só me chamar e bater um papo. E estou sempre à disposição, Vitor. Precisando, a gente está aí para bater papo, para poder levar um pouco de, como eu falei hoje de manhã numa live que eu fiz, um pouco de esperança para o coração das pessoas, né? É isso que a gente precisa. Muito obrigado mais uma vez, Helena. Esse foi o nosso bate-papo com a consultora financeira Helena Bel, aqui de Araçatuba. Muito obrigado por você ter nos acompanhado também. Essa entrevista vai ficar nas nossas redes sociais. Eu sou o Vitor Moretti, muito obrigado e até a próxima.